Saudação a todos. Estava lendo uma revista agora à tarde que tinha um chavão, todos conhecem, um clichê, uma coisa já batida, todo mundo fala. Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. É um termo que muitas pessoas utilizam. Às vezes até criam uma imagem, um estereótipo da mulher de uma forma no sentido muito figurado e que realmente não condizem com aquilo que a pessoa pensa ou com aquilo que a pessoa age. Eu li na revista, por exemplo, que esse ditado era usado de uma forma muito larga em períodos passados. Mas hoje já não se fala dessa maneira porque tudo tem mudado. A mulher tem ocupado lugares que antigamente só homens ocupavam. A mulher hoje ela tem condições ou mais vontade, mais força de vontade de ocupar não somente cargos, como estudar, como ter um aprendizado melhor do que o homem. E de certa forma se vê, por outro lado, homens que se acomodam com tudo isso. O grande erro nesta frase era inserir a mulher nos bastidores da vida do homem, em vez de colocá-la também como uma protagonista. Realmente é isso. Eu sentia que algumas declarações vistas pelos meus colegas, e às vezes até em anúncios que eu via de outdoor, esse protagonismo criado pelo homem no sentido de colocar a mulher numa igualdade. Alguns pensavam assim, mas nem todos pensam dessa forma. Então, para mim, era um clichê que se usava. Por outro lado, muitas vezes o ditado até está certo, porque muitos homens alcançaram o pedestal através do esforço da mulher, ou através da imagem da mulher, das características que a mulher tem, pelo caráter, pela sua formação, pela maneira como ela age. E o marido não tem todas aquelas características, aquelas qualidades que a mulher tem. Então, se ele ocupa um degrau melhor, se ele pisa num degrau mais alto, a mulher é mais lembrada. Porque dependeu dela, ele ter agora aquela posição. Mas se dependesse somente dos homens, esse pensamento, eu acho que isso não aconteceria da forma tão flagrante como nós vemos hoje. E as coisas mudando como estão. É claro que é importante que a esposa, ou a mulher, ela apoie o marido e o incentive. Coisa natural. E ele a ela também. Ele precisa também incentivá-la. Agora, os dois precisam estar correndo nas direções dos seus sonhos. Não precisa que um fale com o outro. O casamento é um caminho que trilham juntos, que devem vencer juntos, que devem ter as vitórias divididas. E esse auxílio e estímulo podem começar no namoro. Um namoro santo. Um namoro que os dois se compreendam, se avaliem, se analisem. Se tudo aquilo após o sacramento matrimonial, realmente vai dar certo. Não antecipar as coisas, tudo no seu devido lugar. Permanecer durante todo o casamento também é uma coisa que preocupa. Porque muitas pessoas pensam assim, o casamento é indissolúvel. Na lei do homem e na lei de Deus. Quando há o divórcio, consensual, ou mesmo com animosidades, ele deve ser revisto ou pensado antes que esse fato aconteça. Porque vai haver sofrimento, não somente dos dois lados, mas para os filhos, para as famílias. Então é por isso que o namoro, o casamento, os filhos, a vida em comum dos dois, elas precisam ser muito bem pensadas. Então, tanto o marido quanto a mulher, um tem que fazer parte do outro. Não somente a mulher
ser o alicerce do homem, não somente o homem ser o alicerce da mulher, nem da família, mas os dois estarem juntos construindo a casa sobre a rocha. Um ditado muito interessante que eu vejo quando é falado na Bíblia. Eu lembro das minhas bodas de prata, os 25 anos, nós não tínhamos condições de fazer uma festa, fizemos um jantar íntimo, com pessoas de nossa grande proximidade. Nossos filhos eram solteiros, só a menina que tinha namorado. E foi uma coisa que eu lembro até hoje, porque eu fiz uma filmagem, eu tenho a fita ainda, né? Em que eu dizia que a casa verdadeira precisa ser construída sobre a rocha. Então tudo isso faz parte de um encaminhamento, de uma sequência. Nada fora da ordem, uma sequência. Eu venho trilhando esse caminho já desde na fase inicial de namoro. Aquela fase de fervilhade, paixão, emoção. E tudo foi acontecendo ao longo do tempo. Nos 25 anos eu pensei muito sobre isso. Quando eu cheguei às bodas de ouro, eu lembrei desses 25 anos. Eu lembrei do primeiro dia. Eu lembrei da fase de namoro. E eu falei essas palavras nas minhas bodas de ouro. E agora já caminhando para 51 anos. Mas não sou de pensar que o casal é perfeito. Claro que há acordos em tudo isso para que a chama se mantenha acesa. Um tem que ceder, na hora o outro cede. Tem que haver compreensão. E para que isso aconteça, é preciso que haja amor. O problema é que o homem, muitas das vezes, não tem a iniciativa e reclama da esposa, que tomou a frente numa decisão. Conheço muitos colegas assim. É a mulher que toma a frente. Há erro nisso? Claro que não. Ela é mais desinibida, é mais desembaraçada, ele não é assim. Mas qual é o problema disso? O amor existe ali entre os dois. Mesmo que a parte preponderante, a parte mais ativa, seja ela. Como às vezes é do homem. A mulher nunca se expõe muito, não é dada a holofotes. O homem já é o meu caso. Eu sou mais falante, minha esposa é pouco falante, mas de uma ação muito melhor do que a minha. E de tomar as decisões, às vezes, muito mais certas do que as minhas, que são precipitadas. Isso dá certo. Eu tenho observado isso nos 50 anos. Ele também não reconhece que o seu erro começa com as coisas simples, no dia a dia. Por exemplo, o indivíduo vive deixando os exames médicos, a visita ao dentista, a prática de exercícios. Isso vai fazer na hora que precisa. Já na velhice, ou já na doença, não se acautela. Por outro lado, a mulher também tem esse problema. Às vezes ela não cuida muito bem da saúde. O homem às vezes cuida mais. Mas é uma questão de equilíbrio. De um dosar, ou de um incentivar a dosagem do outro. A frequência que o outro faz isso. Vale lembrar que não há nada de errado no fato da mulher ajudar o homem, acompanhá-lo nos exames, tratamentos, quando necessário, ou até marcar a consulta para ele, e vice-versa. Por que o homem não pode tomar a iniciativa de marcar para a mulher? Se ela tem receio de algum exame, se ela questiona algum procedimento médico, ele vai incentivá-la. Tem várias dicas para que não seja uma cartilha, obviamente. Nada pode ser fechado hermeticamente. Mas que sejam dicas de bom proveito na vida de um casal. Vamos fazer um exemplo. Os pequenos consertos do lar. A torneira pingando, o chuveiro não funcionando, o vidro da janela quebrado. Mesmo que o homem não tenha essa iniciativa, ele precisa procurar consertar.
buscar a pessoa o profissional que seja indicado para isso. Isso não faz parte da mulher. Mas se vê, na prática, muitas mulheres tomando essa iniciativa. A falta de atitude independe da idade ou do estado civil. Mas essas coisas normalmente acontecem nos casais. Por exemplo, economizar dinheiro para realizar uma meta, cursar uma faculdade, ingressar numa academia, se alimentar de forma mais adequada, ser mais firme na fé. Os dois podem tomar essa iniciativa. Cada um, de repente, no seu tempo, no seu limite. Há homens que são avessos à religiosidade. Há homens que não vão à igreja, a mulher vai sozinha. Acho que muito raramente eu vejo homens irem sozinhos, tomar essa iniciativa. É mais a mulher e ela faz com que ele também fique comprometido. Nos tempos bíblicos, o papel do homem como sacerdote de sua própria casa era evidente. Era dele a responsabilidade de assegurar que a esposa e os filhos trilhassem o caminho de Deus e de exortá-los à oração e ao aprendizado da palavra. Nós lemos muito isso na Bíblia e tem um programa que nós ouvimos pela manhã, da Canção Nova, Despertando com a Vida. Ele nos fala muito sobre isso, sobre a vida do casal e como é que eles se anunciam para ouvir aquela palavra diariamente, rezar diariamente, estarem juntos, comungando diariamente. Também é interessante. Um ou outro pode tomar essa iniciativa. Atualmente o casal zela por isso junto, aprendendo da palavra de Deus e aplicando todos os aspectos. Mas infelizmente muitos homens também deixam de desejar nesse sentido, o que é mais importante de todos. O homem que tem atitudes faz com que a esposa e os filhos se sintam mais seguros e contentes, porque sabem que seguem alguém com capacidade de administrar e resolver os problemas, e não alguém a quem precisarão sempre dar um empurrãozinho para que ele se mexa. O homem tem que tomar iniciativa, mas a mulher também pode tomar. A vida comum, ela precisa ser bem alicerçada. E esse alicerce, ele não se cria de um dia para a noite, e não se cria também no casamento em andamento. Ele vem desde a fase inicial, desde a fase de namoro. Vão namorar, depois vão ficar noivos, depois vão casar, depois vão ter os filhos, depois vão se relacionar às famílias, depois vão se relacionar com amigos que também sejam casados, vão frequentar a igreja juntos. Acho que a vida assim flui melhor. Sucesso para todos. E já estamos chegando a 51. Aguardem. Boa sorte.